trabalho a ser apresentado no Incointer Agro 2020 se intitula Sobrevivência de rizóbio e sementes de feijão calpi tratadas com fungicida e inoculante formulado com polímero goma xantana. Bom, a cultura do calpi é uma cultura bastante promissora em todo o país. Hoje nós temos cultivares que são biofortificadas, né? E dentre elas, essas cultivares biofortificadas, nós temos a cultivar BRF Aracê. Sabemos que as leguminosas são espécies que possuem simbiose com bactérias do gênero Rhizobia, as quais nesse processo fixam o nitrogênio do ar, convertendo numa forma que seja assimilável para a planta. E a planta fornece abrigo assim para a bactéria. Sabendo desse processo, o homem se utiliza de uma técnica chamada de inoculação de rizóbios através de inoculantes em sementes de leguminosas para facilitar e adiantar o processo de nodulação dessas culturas. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a sobrevivência de um rizóbio em sementes de feijão calpi tratadas com fungicida carbendazim e com inoculantes líquidos formulados com polímero goma xantana como veículo, em diferentes concentrações e períodos de armazenamento da semente. Bom, a metodologia foi utilizada no laboratório de microbiologia e tecnologia de sementes. Foram preparados meios de cultura, solução salina. Esses meios foram vestidos em placas, as substâncias foram colocadas através do uso de pipetas, todo o material foi esterilizado em autoclave, a questão da manipulação foi em câmara de fluxo laminar, e as soluções foram, agitadas através do uso da mesa agitadora. As sementes foram obtidas junto a instituições, a BRF Aracê, a qual ela foi tratada com carbendazim na dose de 200 mg por quilo de semente. Bom, as tipos de bradyrhizóbio do rizóbio utilizada foi a UFLA 0384, a qual foi cultivada com esses substratos aqui, com reagente com água, extrato de levedura e manitol ou sacarose para o preparo dos meios de cultura. Essas foram as substâncias utilizadas nas respectivas quantidades para o preparo das soluções. O inoculante ele foi colocado em Erlenmeyer e usou-se como veículo, como foi falado, o polímero goma xantana. Então, o polímero é um polissacarídeo bastante utilizado na indústria. Bom, as sticks elas foram transferidas, as sementes elas foram inoculadas através do uso da câmara de fluxo laminar e através das soluções salinas foram feitas diluições desse material. Após as diluições, essas substâncias foram plaqueadas para avaliação da sobrevivência da bactéria, para avaliação das unidades formadoras de colônia e pela contagem das unidades formadoras de colônia nas placas de Petri através de 4 repetições, de 4 duplicadas por tratamento. Bom, em relação aos resultados, o primeiro resultado que se obteve foram as concentrações que foram obtidas, né, as melhores concentrações que foram obtidas do polímero goma xantana. Então, conseguiu-se obter concentrações desde a testemunha 0, que foi o padrão, né, 0,05, 0,25, meio, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 0,75 e no máximo até 2 gramas por litro. Essas concentrações elas foram avaliadas em diferentes tempos de armazenamento, ou seja, o contato das sementes com o produto, sempre que essas sementes ficaram armazenadas, em 10 diluições, variando de 10 a menos 1 a 10 a menos 9. Mas os resultados foram coletados na última diluição, que foi a diluição de 10 a menos 9. E os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônia. Então, nós temos aqui a sobrevivência da stick bradyrhizóbio, que foi a stick utilizada, a UFLA 0384, em sementes de feijão calpi tratadas com fungicida, primeiramente, depois submetidas a diferentes informações com inoculante, veiculado pelo polímero goma xantana em diferentes concentrações, variando de 0, né, como foi falado, até 2 gramas por litro, em diferentes períodos de tempo de armazenamento, que foram 0, 1, 2, 3, 4, 12, 24, 96, 192 e 768 horas após o contato das sementes com esses produtos.
Verificamos que os resultados da concentração de 0,75 gramas por litro foi uma concentração que proporcionou nos diferentes tempos de armazenamento das sementes bons valores de unidades formadoras de colônia, conforme aqui está circulada a concentração de vermelho. E também foi verificado que a concentração de 2 gramas por litro também foi uma concentração promissora, né, nos diferentes tempos de armazenamento das sementes, porque proporcionaram também valores bons, né, elevados da bactéria, da Stifling, né, das unidades formadoras de colônia. Esses resultados ainda estão sendo obtidos com outras concentrações, porque se planeja fazer uma análise de regressão para ver se houve, né, um efeito, né, em relação à questão do tempo e o uso dos fatores quantitativos no caso das concentrações, certo? Bom, as conclusões. Na análise da sobrevivência da STIP UFLA 0384, de Bradisóbio semente da cultivar BRL Aracete Calpi, não ocorreu um padrão de crescimento, né? Nós tivemos aí 2 concentrações que proporcionaram valores bons, mas isso não foi visto em todas as concentrações, né? Isso não foi em função de todas as concentrações, não teve uma resposta padrão de um crescimento, né? Uma tendência de crescimento a partir da menor para a maior concentração do polímero do goma xantana nos diferentes períodos de armazenamento, né? Nos diferentes períodos que foram estudados. Mesmo sem a observação desse padrão de crescimento, mesmo sem essa avaliação dessa tendência, a combinação do inoculante que foi veiculado pela goma xantana com o fungicida carbendazim permitiu a sobrevivência da estiva avaliada, porque houve, né, unidades formadoras de colônia, permitiu a sobrevivência da estipe em muitas das concentrações do polímero e também em alguns períodos de armazenamento das sementes tratadas. Bom, essas foram as referências usadas durante o decorrer da apresentação. Elas estão no artigo. E nós, os autores, agradecemos ao evento, ao COINTER, a FAPEMA, que foi a fundação que financiou a Bolsa de Iniciação Científica da Vicente, e ao IFMA Campus Maracanã. Nosso obrigado.